O que é o perdão e como perdoar? Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi falar de perdão hoje aqui nesse vídeo porque eu fiz os meus stories algumas semanas atrás a respeito desse assunto e eu falei bem brevemente algumas reflexões sobre isso e acho que até hoje desses stories que eu fiz de reflexão foi o que mais repercutiu no meu Instagram. Muitas pessoas me escreveram, tanto falando da importância mesmo do perdão, o quanto isso fez diferença na vida delas, ou falando da dificuldade que sentem em perdoar. É um assunto que mexe muito com as pessoas, porque de uma maneira geral, todo mundo tem mágoas, ressentimentos e coisas que ficam reprimidas mesmo dentro da gente. Isso pode ser recente, isso pode ser latente no momento, como pode também ser coisas do passado que já estão um pouquinho guardadas ali, mais quietinhas, mas que ainda machucam. Em primeiro lugar, eu acho que é legal explicar que perdoar não significa de maneira nenhuma concordar, aceitar e muito menos permanecer com alguma coisa, alguém ou alguma situação que te machuca. Perdoar significa deixar ir. Perdoar é a respeito de você mesmo e não do outro. É o quanto vale a sua paz, é o quanto vale o seu momento presente. É você tirar o poder da mão do outro e pegar o poder para você. Porque você sabe que a sua vida e o seu futuro depende do que você está fazendo agora. E quando a gente se tranca numa prisão de mágoa, ressentimento, tristeza, angústia e desejo de vingança de repente, isso é o que a gente está plantando no nosso presente. E isso é o que vai reverberar no nosso futuro. Quando a gente pensa em perdoar, a gente pensa em realmente limpar, deixar ir, se libertar, tirar, sair dessa prisão e simplesmente deixar a vida fluir, sabendo que o perdão não é a respeito do outro, é a respeito de nós mesmos. É sobre você ter o controle da sua vida. É sobre você não permitir que o outro te fez determine o que você vai ser dali pra frente. Gente, e eu não tô falando que perdoar é algo simples, tá? Porque a gente sabe que não é. Uma ferida emocional, ela leva tempo para cicatrizar, assim como uma ferida do nosso corpo, como qualquer ferida física. Então é importante a gente entender que isso leva tempo e tá tudo bem. É importante a gente entender e respeitar o nosso tempo também quando se trata de perdoar uma pessoa. É sobre você entender que o outro te fez não pode determinar o que a sua vida vai ser dali para frente. A sua paz, o seu futuro, a sua vida, quem determina é você. É você ter a clareza e a inteligência emocional de saber que apesar da dor, você é responsável pela sua vida. E você vai ter que dar um jeito de tirar isso de dentro de você para que você possa seguir e ter um futuro maravilhoso. Quando eu fiz os meus stories, eu comecei fazendo uma reflexão sobre o nível de consciência de cada um e como isso traz uma perspectiva diferente pra gente. É como se isso nos fizesse ter mais compaixão e entender de uma maneira um pouco mais simples que cada um tem os seus motivos, cada um tem o seu nível de consciência. E isso facilita um pouco o processo do perdão. Então vou dar um exemplo. É muito comum as pessoas trazerem mágoas da infância e é muito comum também culpar os pais por tudo. Então, os pais eles são culpados e responsáveis pelos nossos traumas de infância, por coisas que a gente deixou de ter ou milhares de coisas, né? É como dizia o Renato Russo, você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. É isso mesmo, tá? Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que quando a gente para e olha para os nossos pais como pessoas que estavam ali, fazendo o melhor que eles podiam, de acordo com o nível de consciência e com o entendimento que eles tinham naquele momento. E muito provavelmente eles erraram tentando acertar. Então, quando a gente pensa dessa maneira, que o outro está sempre tentando fazer o melhor, a gente sempre está tentando fazer o nosso melhor, fica muito mais fácil você ter a compaixão, você ter essa visão de falar, nossa, é isso mesmo, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua criação,
Cada um tem as suas crenças, cada um tem os seus traumas, cada um tem a sua história, enfim. Então é muito difícil a gente julgar. Na verdade, isso acaba caindo para o julgamento, porque quando a gente enxerga dessa forma, a gente acaba julgando menos as pessoas. Então, por exemplo, nessa questão dos nossos pais. O que a gente sabe sobre a infância dos nossos pais? Pelo menos a primeira infância ali, de quando eles eram bem pequenininhos até pelo menos 7 ou no máximo 10 anos. Muito provavelmente a gente não sabe nada. Então, é difícil a gente julgar, porque a gente não sabe o que os nossos avós fizeram com eles, e o que os nossos bisavós fizeram com os nossos avós, e assim por diante. Então, toda vez que a gente olha para uma pessoa e pensa que o que ela fez está de acordo com o nível de consciência dela e com o que ela pode naquele momento, com o que ela acredita, com o que ela é, fica muito mais fácil de perdoar. Então, pensando por esse lado, cada um dá o que recebeu, cada um dá o que tem para dar e cada um está evoluindo, crescendo e aprendendo no seu tempo. E essa evolução, a expansão de consciência, vem para todo mundo. A questão é que vem em tempos diferentes e de maneiras diferentes. Essa perspectiva acaba diminuindo muito o nosso nível de exigência com as pessoas. Porque como o Tony Robbins explicou numa palestra dele que eu vi uma vez, ele fala que na maior parte das vezes os nossos problemas são frustrações. A gente se frustra porque a gente está sempre esperando do outro alguma coisa que ele não tem para dar. Então são sempre expectativas frustradas, sempre esperando do outro alguma coisa que pode ser que ele não tenha mesmo como te dar. E isso vai gerando frustração em cima de frustração. A gente não tem como ser feliz se a gente ficar dependendo dos outros corresponderem às nossas expectativas. Então quando a gente deixa ir, fica muito mais leve, fica muito mais fácil, isso que é perdoar. Nem nós mesmos estamos cumprindo com as nossas expectativas com nós mesmos. Nós mesmos estamos sempre tentando e sempre esperando ser melhor em algum aspecto, seja na maternidade e paternidade, seja com a nossa saúde, seja com o nosso trabalho. A gente está sempre também, muito frequentemente, frustrados, sabendo que a gente poderia estar fazendo alguma coisa melhor do que a gente está fazendo. Nem nós correspondemos todas as nossas próprias expectativas, quanto menos os outros. Então, resumindo, é você ter essa habilidade mesmo de enxergar que a gente precisa deixar ir algumas coisas. A gente precisa desenvolver essa capacidade de se libertar. Se a gente pensar que o que a gente está pensando agora, no nosso presente, o que a gente está construindo agora, o que a gente está sentindo agora é o que a gente vai colher no futuro, imagina se agora a gente está com ressentimento, mágoa, raiva, estresse. Isso é o que a gente está colocando lá para frente também. Então, quando a gente cuida desse agora e respira e relaxa e deixa as coisas irem, o nosso futuro com certeza vai ser muito melhor. Tem uma frase do Nelson Mandela que diz: ressentimento é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Então é isso, é o que está dentro de nós, é o quanto vale a nossa paz, o nosso estado de espírito e não o outro. Gente, eu sei que o perdão, ele não é, como eu disse, ele não é uma coisa simples, e é claro que existem casos gravíssimos, né, de situações que a pessoa talvez precise perdoar e que envolvem coisas sérias, abusos, agressões, enfim. E eu não tô, nenhum de nós aqui, nós não temos uma consciência crística, né? Então, por exemplo, quando eu falo consciência crística, eu tô querendo dar o exemplo de Jesus, por exemplo, que foi lá crucificado e falou: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Isso sim é uma consciência crística, porque ele estava sendo morto, né, assassinado ali, e ele ainda assim estava pedindo para que o Pai o perdoasse, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Aparentemente sabiam, né? Eles estavam ali aparentemente acordados e conscientes do que eles estavam fazendo. Mas na verdade, ele sabia que o nível de consciência deles não permitia com que eles soubessem de fato o que eles estavam fazendo. Isso é uma consciência crística, é óbvio que nenhum de nós, aliás, nós estamos muito, muito longe disso, e não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô dizendo que, mesmo em casos mais graves, em algum momento a vítima vai precisar se libertar desse sentimento também para ela conseguir construir o futuro dela. Porque, de novo, o que aquela pessoa fez não pode determinar o futuro, o que a sua vida vai ser para sempre. Então, é claro que com muito trabalho, com tempo, todo o suporte, né, que a pessoa puder ter, isso vai com o tempo amenizando até o momento em que a pessoa talvez vai conseguir ali
soltar, se libertar e deixar aquilo ir. É quando você consegue olhar para uma situação do passado, alguma coisa que te fizeram, alguma coisa que aconteceu, e aquilo não te faz reviver tudo de novo, não te faz sentir aquela raiva de novo. Você simplesmente consegue olhar para aquilo e não ter mais a emoção, simplesmente porque você sabe que você deixou ir e que passou. E não menos importante, a gente tem que falar também do auto-perdão, né? A importância de nos perdoarmos. Aliás, isso é tão importante quanto, né? Porque, na verdade, se a gente não se perdoa, como que a gente vai ter capacidade de perdoar o outro também? Então, é muito comum também, quando a gente fala em mágoa, ressentimento e rancor, isso está relacionado com nós mesmos, né? Então, rancor e raiva por erros que nós cometemos no passado, ou por coisas, escolhas, atitudes que fizemos e que as consequências não foram boas, enfim, são inúmeras as razões. Mas quando a gente se acolhe, quando a gente olha para dentro e entende, ok, naquele momento eu fiz o melhor que eu podia fazer. Naquele momento eu estava agindo com a consciência que eu tinha naquele momento. E tá tudo bem. O importante é que agora, nesse momento, eu tô enxergando diferente, eu tenho uma outra consciência, eu cliquei, eu despertei, eu acordei para a vida, seja lá o que for, e daqui para frente eu quero fazer diferente. É isso que importa, né? Então essa necessidade de se perdoar é assim essencial, na verdade, o auto-perdão. Porque a gente também se liberta da necessidade de ser perfeito ou da necessidade de que as coisas teriam que ser diferentes. Porque se a gente vive apegado numa possibilidade que teria que ter sido, a gente nunca vai ser feliz. Porque isso não foi e nem vai ser. Então, de novo, é a capacidade de vir por agora, entender que o que a gente tem é o agora. A gente não tem nem o passado mais e muito menos o futuro, o que a gente tem é o agora. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente busca a nossa paz, a gente busca o nosso entendimento, a gente busca o nosso conhecimento. Perdoar, no fim das contas, é uma junção disso tudo. É você ter a maturidade, você ter inteligência emocional, você ter paz e a consciência de que você é o responsável pela sua vida e que você é capaz de deixar ir, de deixar fluir, porque a sua paz agora vai determinar a sua vida daqui para frente e não o que o outro te fez. Então, gente, quando a gente pensa dessa maneira, respeitando o nível de consciência de cada pessoa e o processo de evolução de cada pessoa, esse exercício a gente pode fazer todos os dias. Como eu falei, não são só nas coisas graves que a gente tem que perdoar, feridas e mágoas. É no nosso dia a dia, são com coisas pequenas. Quantas coisinhas pequenas no nosso dia a dia deixam a gente com raiva? Ou a gente julga uma pessoa, ou o cara corta a gente no trânsito. Ah, esse cara, meu, pelo amor, é um infeliz. É um, né? Vocês sabem todos os nomes que a gente fala. É cuidar desse julgamento. Saber que você não sabe quem é aquela pessoa, o que ela tá passando naquele dia, o que tá acontecendo na vida dela, enfim, tentar nas pequenas atitudes e perdoando, sempre perdoando, perdoando. E é claro que em situações, em exemplos mais específicos, em que seja necessário realmente perdoar uma ferida, uma mágoa, você talvez já esteja mais preparado para conseguir tomar essa atitude. Eu não tô falando que é fácil, gente, de jeito nenhum. É só mesmo uma maneira de encontrar a própria paz, sempre a sua própria paz, sempre focando na sua evolução, porque no fim das contas a gente tá aqui para evoluir. E isso é sobre nós mesmos, não é mais sobre ninguém. A gente não tá aqui para ensinar uma lição para ninguém e nem para interferir no processo de evolução de ninguém e nem para fazer isso pelo outro também. Nós estamos aqui para buscar e viver a nossa evolução, de acordo com a nossa missão nesse planeta aqui e com o que a gente tem que aprender aqui nessa vida. Então não interessa, sabe, o que é o processo do outro. Isso é com o divino, não é com você. Então, se a gente começa a praticar isso no dia a dia com as coisas pequenas e aí até com coisas maiores, começar a trabalhar. Como eu falei, uma ferida emocional leva tempo para cicatrizar, mas tudo bem. É colocar intenção ali todo dia e trabalhando isso até a hora que você consegue deixar ir. Perdoar é isso, é deixar ir, é se libertar, é plantar para o seu futuro uma coisa muito melhor do que o que você está sentindo agora e do que você sentiu no passado também. Porque, afinal de contas, você é livre, você tem paz e só coisas boas podem vir disso.
só coisas boas podem sair de você quando você tá em paz. E, obviamente, como consequência, o seu futuro também. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês essa reflexão. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês concordaram, se vocês sentem a mesma coisa, o que vocês pensam a respeito disso, pra gente conversar aqui. Como eu falei no outro vídeo, eu vou gostar de interagir com vocês. É muito legal essa troca. Eu tô muito feliz de poder compartilhar os meus insights, as coisas que eu aprendi nesses últimos anos e que eu continuo aprendendo também. E tá me fazendo muito feliz poder vir aqui e compartilhar com vocês e conversar mais com vocês sobre isso, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau! O vídeo não parou. Depois a gente decide, tá bom? Não é sobre... Ok. Corta de novo. Se é que vocês me entendem.